Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na palavra de Deus, lendo no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, e o versículo de número 12. Assim está escrito: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Esse o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre o Senhor, aquele que nos ajuda. O texto faz referência quando Samuel estava reunido em Mispá com o povo de Israel para um concerto diante do Senhor, movido por arrependimento, consagração, despojamento da idolatria e o preparo do coração para ser o meio pelo qual Deus poderia habitar e atuar no meio daquele povo, cumprindo assim a sua promessa: estarei entre eles, andarei com eles, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Aqui estava um quadro bem diferente, porque eles haviam se distanciado do Senhor. Mas Deus tinha ali uma lâmpada acesa, chamada Samuel, que não perdeu a oportunidade de estar em sintonia com a vontade de Deus e no momento certo para chamar aquele povo para uma aproximação diante de Deus, para melhorar os caminhos e as obras, conforme deixou registrado Jeremias, trazendo este povo para que preparassem diante do Senhor o coração. É sempre assim que as coisas acontecem. Quando tudo está de qualquer maneira, cada um seguindo o seu próprio caminho, não há dificuldade, não há problema, não há interferências. Parece que isto acomoda-se diante do mundo e o adversário, ele não se mexe para envolver-se em qualquer situação. Mas basta alguém receber de Deus uma orientação e chamar o povo para um arrependimento, para um conserto, para o preparar do coração, para consagrar a vida e colocá-la à disposição de Deus. Não tarda muito, começam a surgir e aparecer de maneira quase que inesperada os inimigos, os adversários, para impedir, para atrapalhar, para influir, para que aquelas pessoas não sejam levados àquele encontro e firme a comunhão com Deus, porque um povo ligado em Deus em plena comunhão torna-se um povo invencível, porque é um povo que vai agradar o coração de Deus através da sua conduta, procedimento e palavras, e vai ter ali um coração de adorador diante da presença do Senhor. Então será momentos de alegria e de comunhão, a presença de Deus atuando na vida do povo e o povo glorificando a Deus pela sua presença, pelo seu poder, pelo livramento e por tudo quanto Deus faz quando presente no meio do seu povo. Então Israel estava precisando voltar a esta condição diante do Senhor. E tinha ali Samuel, o pregoeiro, um homem de Deus, usado para esta finalidade. E ele teve condições de chamar o povo e de convencer o povo com as palavras de Deus, para que eles se voltassem para o Senhor. Então, como eu disse, é só alguém começar a dar os passos necessários para o arrependimento, fazer um concerto com Deus, consertar a vida, colocar tudo em ordem e procurar viver de maneira justa e santificada na presença do Senhor, os inimigos começam a se arvorarem e levantarem-se em direção para impedir. Aqui foi exatamente o que aconteceu. Nos diz a palavra
que enquanto eles estavam congregados em Mispá, abrindo mão da idolatria, abrindo mão da incredulidade, da rebeldia, colocando o coração diante do Senhor, então diz o seguinte: ouvindo os filisteus, quem eram os filisteus? Eram inimigos ferrenhos do povo de Deus. Eles quase que como caçavam o povo de Deus, como um caçador vai em busca da sua presa, do animal que ele deseja laçar. Assim eram os filisteus com o povo de Israel. E aproveitaram-se muitas vezes por eles estarem fragilizados, desviados da comunhão com Deus, misturados com a idolatria. Os filisteus vinham e não tinham dificuldade em fazer-lhes mal. Mas aqui estava começando uma nova era, uma nova época, uma nova direção, eles reconciliando-se com Deus para então darem seguimento à vida. Mas enquanto eles estão neste ato, diz assim o versículo 7, ouvindo os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Veja, eles estavam sendo tomados pelo temor a Deus para se consertarem, para se arrependerem, para abrirem mão da idolatria e em dado momento tomam conhecimento de que o inimigo está próximo. E isto traz neles temor, mas não é o temor que eles estavam tendo para com Deus no sentido de reverência, respeito, mas era o temor no sentido de medo, porque eles sabiam qual era a força dos filisteus e como eles agiam contra Israel. Então eles temeram por causa dos filisteus e disseram a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro, ofereceu em sacrifício a Deus, orou ao Senhor e Deus lhe ouviu. Então, quando ele estava oferecendo este sacrifício, os filisteus se apresentaram. E diz-nos a palavra de Deus. E sucedeu, versículo 10, que estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Então nós observamos aqui que eles vieram pensando que seria como das outras vezes, mas agora eles encontraram um povo rendido e temente a Deus, dispostos a consertarem-se diante do Senhor, e com a oração de Samuel, o homem que era conhecido nos céus, o Senhor Deus, quando os filisteus se levantaram, Deus tomou a frente da batalha e Deus trovejou contra os filisteus e eles foram aterrados. Terminado isto, eles não conseguiram o seu intento, eles foram vencidos e derrotados. Então, chega Samuel, pega uma pedra e coloca esta pedra entre Mispá e Sem e chama o nome desta pedra Ebenezer, ou seja, pedra de ajuda. Isto ficaria como um marco diante do povo de Israel para que eles contassem aos seus filhos, às suas gerações futuras, aos seus descendentes, o que era que tinha acontecido ali em Mispá e por que aquela pedra ficou estabelecida ali. E eles iriam então ter conhecimento de que foi um grande livramento que Deus dera ao seu povo naquela oportunidade. Então Samuel colocou a pedra Ebenezer, chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Então, com base nesta palavra, o Senhor é aquele que nos ajuda. Sempre tem se mostrado o nosso
ajudador. Não há um momento sequer na nossa vida em que nós sejamos independentes da ajuda do Senhor. Nós sempre seremos dependentes de que Deus nos ajude, porque haverá situações e momentos em nossa vida que nós estaremos em situações difíceis, de perigos, de impossibilidades, que se não for a ajuda do Senhor em nos socorrer, nós certamente não teremos como ir à frente. Mas glória a Deus, porque o Senhor, o Criador dos céus e da terra, aquele que nos amou e nos chamou para si, e a quem estamos servindo nos dias em que aqui vivemos, este Senhor é aquele que sempre estará pronto a nos ajudar quando a Ele clamarmos, quando a Ele recorrermos, quando chegarmos diante dEle e clamar pelo seu nome, pelo seu poder, pela sua ajuda. O Senhor virá em nosso encontro e nos salvará, nos libertará, proverá livramentos para a nossa vida, sejam eles de que natureza forem, o Senhor mostrará o seu poder e socorrerá a cada um de nós. Então encontramos aqui no Salmo 71 e o verso 12, veja o que o salmista deixou registrado. O salmista aqui dizendo: ó Deus, não te alongues de mim, meu Deus, apressa-te em ajudar-me. O salmista precisava de uma ajuda diante da situação que ele estava atravessando. Então ele diz: ajuda-me, apressa-te em ajudar-me. Há momentos que esta ajuda é necessária com pressa, como na linguagem popular, para ontem. Mas o Senhor Deus, ele nunca vem nem antes e nem depois. A ajuda do Senhor, ela sempre virá ao nosso encontro no momento certo, no lugar certo e da maneira determinada por Deus, e isto trará resultados que serão benéficos para a nossa vida de comunhão com o Senhor. No Salmo 118 e o verso de número 13, nós encontramos assim, 118 e verso 13. Com força me impeliste para me fazeres cair, quer dizer, o inimigo. Mas o Senhor me ajudou. Não importa o que o inimigo queira fazer contra aqueles que servem ao Senhor, ele pode até impeli-lo para que os nossos pés se escorreguem e saiamos da presença do Senhor. Mas o salmista disse: mas o Senhor me ajudou. Então o Senhor é aquele que nos ajuda. Ele ajudou a Samuel com o povo de Israel lá em Mispá. Ele ajudou o salmista quando precisava com pressa de uma ajuda. Ele ajudou aqui quando o inimigo procurou impeli-lo para a queda, o Senhor foi a sua ajuda. Então, por estes versículos, nós entendemos que o Senhor é o nosso ajudador. Ele é aquele que sempre está disposto a nos ajudar. Na Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, o versículo 16, nós vamos encontrar também uma palavra muito necessária a respeito de Jesus. Diz assim: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, nós encontramos aqui um socorro, uma ajuda em tempo oportuno. Isto é o que o Senhor pode fazer para cada um
de nós. E quando observamos nesta mesma epístola aos Hebreus, no capítulo 13 e o versículo de número 6, está escrito assim: e assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Então veja sempre afirmativas do povo de Deus ao longo da sua vida e das experiências que atravessaram diante de problemas, perigos e ameaças em que recorreram ao Senhor, e o Senhor mostrou-se presente na vida deles, e eles o chamaram: o Senhor é o meu ajudador. Então ele hoje é o meu ajudador, ele é o teu ajudador, ele é o nosso ajudador. O Senhor é aquele que nos ajuda. O mesmo Deus que ajudou a Moisés diante do povo de Israel para livrá-lo das mãos de Faraó e do poder do Egito. O mesmo Deus que ajudou a Moisés com aquele povo a atravessar o Mar Vermelho, que ajudou a Moisés a conduzi-lo pelo deserto durante 40 anos, sem que houvesse qualquer situação vexatória diante deles. O Senhor o ajudou com alimento, o Senhor o ajudou com água, o Senhor o ajudou com a provisão, com a roupa, com o calçado, o Senhor o ajudou com a sombra, o Senhor o ajudou com o calor, o Senhor guardou, livrou aquele povo. Esta foi a ajuda do Senhor. O Senhor foi aquele que ajudou também José lá no Egito, livrando de todos os perigos e ameaças que seriam, na verdade, a sua queda e a sua derrota. Mas Deus mostrou-se um ajudador fiel para José e livrou-o e colocou-o no governo do Egito. Ele ajudou a Josué, ele ajudou a Elias, a Eliseu, a Daniel, a Isaías, a Jeremias, a Ezequiel, a tantos profetas e servos dele. Ele ajudou a Paulo em situações difíceis que ele atravessou. O Senhor sempre foi o seu ajudador. E hoje ele é o meu ajudador. Ele é o teu ajudador. Ele é o nosso ajudador. Então, com certeza, Samuel deixou gravado para a história esta pedra que ele colocou entre Mispá e Sem, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Era olhar para aquela pedra e encher o coração de alegria em saber que o inimigo ferrenho, poderoso e violento foi vencido pelo poder de Deus, porque o Senhor veio para ajudar. O Senhor sempre virá para ajudar aqueles que nele confiam, que o servem, que o adoram, que o glorificam, que vivem em plena comunhão com ele. A estes Deus tem o prazer de vir nos momentos diversos da vida, de adversidades, para socorrê-los. Então nós encontramos, pelo menos, em 7 situações que vamos observar, aonde o Senhor, como aquele que nos ajuda, ele veio em socorro do seu povo para ajudá-los e livrá-los, além daqueles que já citamos. Mas nós encontramos, primeiro, em Salmos 46 e o verso 1, diz-nos assim: Deus é o nosso socorro e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, na hora em que a angústia estiver tomando conta do coração, seja por que razões forem, a palavra de Deus diz que ele é o nosso refúgio, ele é
a nossa fortaleza e é também o nosso socorro bem presente na angústia. Então Deus vem como refúgio, Deus vem como fortaleza, refúgio para nos dar a proteção, fortaleza para nos encorajar e fortalecer, e como socorro para trazer o livramento e nos tirar de uma situação de perigo, ou seja, do momento da angústia em que estamos atravessando. Então, neste primeiro ponto, nós encontramos Deus, o Senhor, como nosso ajudador, ou aquele que nos ajuda, bem presente na hora da angústia. Você está vivendo em angústia? Este é o momento em que o Senhor pode vir ao teu encontro como teu ajudador e te livrar e te trazer o socorro necessário. Segundo, o Senhor é aquele que nos ajuda também quando a morte visita as famílias, ou a nossa família. Quando a morte vem e leva alguns dos entes queridos. Que ambiente pesado que fica, que triste. A separação e a consternação que fica no coração de cada um que ali está. É um momento tão difícil que não há palavras humanas que possam confortar um coração atingido pela morte, levando algum dos seus entes queridos. É algo que o ser humano sabe que vai acontecer, mas nunca está preparado para o dia que ela vem. E aqui nós encontramos, quando aconteceu com Lázaro, o amigo de Jesus, a quem Jesus amava, Lázaro, Marta e Maria. Chegou um dia em que Lázaro ficou doente. E a doença dele progrediu e chegou a levá-lo a óbito. Ele morreu, foi sepultado. E quando Jesus veio, estava aquele alvoroço na casa. A casa cheia, todo mundo chorando, se lamentando com a ausência de Lázaro, porque a morte o levou. Mas Jesus veio na hora certa e no momento da morte, o Senhor é aquele que nos ajuda. Jesus foi a Betânia, a casa de Lázaro, Marta e Maria. Lázaro já não estava mais ali, já não vivia mais, 4 dias sepultado. Jesus vai à sepultura e chama Lázaro e diz: Lázaro, sai para fora. Lázaro saiu, vivo, restaurado. Este foi o momento em que o Senhor ajudou aquela família no momento da morte. Para Lázaro, o Senhor o restaurou, o trouxe à vida. Mas nem sempre é assim. Às vezes, ao momento que chega o dia estabelecido por Deus para cada um de nós, e a morte leva-nos ao descanso. Mas o Senhor vem como nosso ajudador para trazer o consolo necessário ao nosso coração, para que tenhamos graça de Deus para enfrentarmos aquele momento e vencermos unicamente com a ajuda do Senhor. Portanto, o Senhor é aquele que nos ajuda. Terceiro, nós também somos alvos de momentos em que surge a tentação. O que é a tentação? A tentação, ela vem de maneira externa, é de fora, para nos atingir. A tentação é uma pressão, é um tipo de uma provocação para testar a nossa fidelidade diante de Deus. A tentação não é pecado, mas é um convite para pecar. Se nós cedermos à tentação, nós seremos por ela
seduzidos e enganados. E quando seduzidos e enganados, dermos vazão à tentação, e ela vai gerar o pecado, e nós, ao consumar o pecado, nós estaremos certamente em dificuldades. Mas a tentação em si, ela não é pecado. Todos nós somos tentados. O próprio Jesus nos advertiu dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O próprio Jesus enfrentou a tentação e venceu. O escritor aos Hebreus deixou registrado: um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. No momento da tentação de Jesus, em que o adversário o deixou, diz a palavra, vieram os anjos e o serviram. No momento da tentação, o Senhor é aquele que vem em nosso socorro para nos ajudar, conforme nós lemos na Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16, que nós temos um Senhor que pode compadecer-se de nós e que devemos chegar ao trono da graça com confiança para acharmos graça e sermos ajudados em momento oportuno. Então, na hora da tentação, o Senhor, aquele que nos ajuda, ele vem ao nosso encontro para nos ajudar a vencer aquela situação. Em quarto lugar, nós encontramos também que, vez ou outra, a doença, a enfermidade ronda os lares, ronda as vidas, as famílias, e ela vem e as pessoas ficam decaídas pelo estado da enfermidade e lamentam-se por aquilo. Mas mesmo na hora da enfermidade ou na hora da doença, há um que pode nos ajudar. É o Senhor. Nós observamos, à luz da palavra de Deus, um determinado dia, Jesus foi à casa da sogra de Pedro, ela estava enferma. Jesus esteve lá e a curou da sua enfermidade e ela foi restaurada instantaneamente. Então, o Senhor é aquele que nos ajuda também na hora da doença ou das enfermidades. O Senhor é aquele que tem a cura, que tem o livramento, que tem a bênção para a saúde do seu povo. Mas, em quinto lugar, nós observamos o Senhor, aquele que nos ajuda também em livrar e proteger os seus servos, como ele fez com os 3 jovens hebreus lá na Babilônia, foram lançados no fogo, o fogo não o queimou, o Senhor apresentou-se, esteve com eles como seu ajudador, e eles foram livres daquela fornalha de fogo, nem o mal aconteceu com eles. Como também com Daniel, quando ele foi jogado à cova dos leões para ser devorado. Deus enviou um anjo como ajudador para estar com Daniel aquela noite. Então o Senhor é aquele que nos ajuda. Ele ajuda seus servos e ele os protege e livra de perigos iminentes. Em sexto lugar, nós encontramos que o salmista, quando disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. O salmista tinha plena confiança de que, mesmo se ele estivesse atravessando pelo vale da sombra da morte, um lugar de perigos iminentes, o Senhor seria ali a sua ajuda. O Senhor viria ao seu encontro para ajudá-lo a atravessar. Esta confiança estava firmada em Deus para livrá-lo. E
sétimo e último, o Deus, o Senhor, é aquele que nos ajuda também nas circunstâncias nas quais ninguém pode nos ajudar. Existem várias situações em que as pessoas, uma vez em uma situação ou outra, pode minorar o nosso sofrimento, mas existe uma grande quantidade de circunstâncias pelas quais nós atravessamos que no ser humano não há nada que ele possa fazer para nos socorrer e ajudar naquele momento difícil. E é este o momento em que só Deus e nós estamos, como que a dizer, sozinhos naquela situação, naquela circunstância, mas o Senhor vem em nosso socorro e nos ajuda. Então, o Senhor é aquele que nos ajuda. Quando mais ninguém pode nos ajudar, o Senhor nos ajuda. O salmista disse: ninguém cuidou da minha alma. O paralítico de Betesda, quando Jesus chegou lá e disse: queres ficar são? Ele disse: não tenho quem me ajude. Mas ali diante dele estava o ajudador, o Senhor Jesus Cristo, que veio para ajudar, e tanto é que o curou daquela paralisia, e ele saiu alegre, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Então, o Senhor a quem nós servimos é aquele que nos ajuda. Nós observamos que ele nos ajuda em várias situações da nossa vida. Então, que possamos aprender com o que disse Samuel, ao colocar aquela pedra e chamá-la de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor é aquele que nos ajuda. Ele ajudou a tantos no passado e continua ajudando no presente, conforme nós relatamos no decorrer desta mensagem. Mas nós fixamos aqui: o Senhor é aquele que nos ajuda de 7 maneiras. Primeira maneira, ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Segunda maneira, ele é aquele que nos ajuda quando a morte separa as famílias. Terceira maneira, ele é aquele que nos ajuda na hora da tentação. Quarta maneira, ele é aquele que nos ajuda quando a enfermidade bate à nossa porta. Quinta maneira, ele é aquele que ajuda protegendo e provendo livramento para os seus servos. Sexta maneira, ele é aquele que nos ajuda quando entramos pelo vale da sombra da morte. Sétima maneira, ele é aquele que nos ajuda em circunstâncias nas quais ninguém pode nos ajudar. Mas ele pode, e podemos finalizar dizendo o que disse o escritor aos Hebreus: e assim ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.